Após 6 anos, enfim, a sociedade começa a ter respostas sobre o assassinato de Marielle, e entre as várias revelações há uma revelação ainda maior: ninguém entendeu Tropa de Elite. Com a conclusão do inquérito da Polícia Federal, foram apontados e presos os mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, que terminou também com a morte de seu motorista Anderson Gomes. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão teriam encomendado a execução de Marielle pelas mãos do ex-PM Rony Lessa, pois a atuação da vereadora atrapalhava interesses da dupla, que controla regiões da Zona Oeste do Rio ocupadas por milicianos. A principal motivação pode ter sido a contrariedade da Marielle a um projeto da dupla que destinaria uma área da Zona Oeste para exploração imobiliária e não para habitação social, informação que teria sido passada aos irmãos por um infiltrado por eles no PSOL. Mas a grande verdade é que a conclusão só dá rosto e nome ao que já sabíamos que tinha matado ela, a milícia. E embora isso parecesse claro, ainda não parece ser claro para a maioria do que se trata exatamente as milícias. Um exemplo disso é como a denúncia explícita feita ao longo de 2 Tropas de Elite foi entendida completamente às avessas por tanta gente. No primeiro filme é abordada a atuação da polícia no Rio de Janeiro, da profunda corrupção ao sucateamento e passando pela decadência da saúde mental dos policiais. No centro da trama está o Capitão Nascimento, com seus rituais de tortura contra aviãozinhos do tráfico sendo suas vias de escape para frustração com enxugar de gelos da sua carreira policial. Já no segundo filme, Nascimento deixa a polícia para tentar mudar as coisas a partir da política, atuando na Secretaria de Segurança. Dessa vez veio enxugar de gelos aumentar ao se deparar com uma complexa estrutura de corrupção e controle de poder que termina inclusive com um atentado contra sua vida por tentar denunciar essa estrutura. E o que entenderam disso? Que bandido bom é bandido morto e usuário financia o tráfico. E eu ouso dizer que dessa má interpretação do filme é que nasce o assassinato de Marielle Franco. E embora o filme tenha desenhado sobre as milícias, a imagem rasa que persiste é de que elas são formadas por ex-policiais. Também são, mas são também formadas por policiais da ativa e também por políticos. Exatamente o que foi escancarado no caso da vereadora. Milicianos ocupando cargos políticos, contratando ex-policiais como matadores de aluguel e dando respaldo financeiro e político para delegados e policiais da ativa atuarem não para elucidarem casos, mas sim para acobertá-los. E quem são esses políticos, afinal? Políticos conservadores, políticos que não são eleitos exatamente por suas ideias e projetos para o futuro do país, mas sim por suas frases prontas e jargões como bandido bom e bandido morto, tão exaltado após o Tropa de Elite a partir da sua má interpretação. Mas esse jargão é mais antigo que o filme. Que o popularizou foi o delegado José Guilherme Godino, o Sivuca, um dos 12 fundadores da escuderia Lecoq, um esquadrão de morte formado por policiais em plena ditadura militar, a quem muitos empregam o título de ser o precursor das milícias. Olha que coincidência. O segundo filme também mostra o deputado Diogo Fraga instalando uma CPI que denunciava isso, personagem inspirado em Marcelo Freixo, que em 2008 liderou a CPI das milícias na vida real. Ele quem nomeou como sua assessora parlamentar Marielle Franco, abrindo as portas para que depois ela se elegesse como vereadora. Mas para mim o que liga o caso ao filme não é essa infeliz coincidência, mas o fato de que essa mania de exaltar a violência policial como resposta aos vagabundos alçou ainda mais falsos moralistas conservadores à política, como os irmãos Brazão ou a família Bolsonaro, que usam suas posições para beneficiarem e acobertarem milicianos. Um falso moralismo que se veste de combatente de violência enquanto busca, na verdade, trabalhar justamente pelo monopólio dessa violência, uma violência que é muito lucrativa. As milícias não são ex-policiais que mudaram de lado, mas sim uma estrutura complexa e muito enraizada do ex-policial capanga ao delegado dissimulando o papel de bom moço. As milícias são os conservadores com suas políticas de cartas brancas para policiais agirem como os esquadrões da morte, do Rio à Baixada em São Paulo, tal qual o esquadrão que originou as milícias. Então quem entendeu que Tropa de Elite era sobre bandido bom ser bandido morto, quem entendeu que usuários financiam a violência urbana e por isso se enveredou pro lado conservador da política elegendo esse tipo de discurso, deve lidar com uma verdade intragável. Quem matou a Marielle não foi alguém específico com rosto e nome, mas sim uma estrutura dissecada nos filmes que você foi incapaz de entender. Uma estrutura alçada ao poder através de muitos que não entenderam Tropa de Elite e votaram nesse tipo de política. E aí no fim, sobre a morte de Marielle, não há outra coisa a se dizer. Foram eles que financiaram essa merda. É nóis.